Marco Aurélio, o filósofo e imperador romano, é uma figura icônica tanto na história quanto na filosofia. Seu entendimento sobre poder é profundo e multifacetado, sendo uma das principais temáticas de suas reflexões estoicas. Marco Aurélio viveu no século II, uma época de grande agitação e desafios para o Império Romano. Apesar de sua posição como imperador, ele era profundamente influenciado pela filosofia estoica, que enfatizava a virtude, o autocontrole e a aceitação do destino. Para Marco Aurélio, o poder não se referia apenas ao controle político ou militar, mas a uma compreensão mais ampla e filosófica. Para Marco Aurélio, o poder estava intimamente ligado à responsabilidade e ao dever. Como imperador, ele via seu papel não como uma oportunidade para ganhos pessoais, mas como um serviço ao bem comum. A filosofia estoica o ensinava que o verdadeiro poder residia na capacidade de governar a si mesmo e de agir conforme os princípios éticos, independentemente das circunstâncias externas. Segundo os escritos de Marco Aurélio, especialmente em sua obra Meditações, o poder mais significativo que uma pessoa pode possuir é o autodomínio. Ele acreditava que o controle sobre as próprias emoções e desejos era essencial para a verdadeira liberdade. Para ele, o poder externo sem controle interno era vazio e potencialmente destrutivo, independentemente das circunstâncias externas. Marco Aurélio reconhecia a natureza efêmera do poder externo. Ele entendia que a fama, a riqueza e a autoridade eram transitórias e que confiar nessas formas de poder era ilusório. Em vez disso, ele defendia o cultivo da mente e da alma, que são duradouros e imunes às flutuações da sorte e do destino. A razão era central na concepção de poder para Marco Aurélio. Ele acreditava que a capacidade de raciocinar e de discernir o que é justo e correto era a base para qualquer exercício de poder. O uso da razão permitia que se tomassem decisões ponderadas e éticas, independentemente das pressões externas. Para Marco Aurélio, o poder não podia ser exercido de maneira isolada. Ele enfatizava a interconexão entre todos os seres humanos e a necessidade de agir em harmonia com os outros. O imperador via o poder como algo que deveria ser usado para o benefício da comunidade, não para a autopromoção ou a opressão. Marco Aurélio também era um grande defensor do desapego ao poder. Ele acreditava que, para exercer o poder de maneira justa, era necessário não se apegar a ele. O estoicismo ensinava que todas as coisas externas, incluindo o poder, deveriam ser vistas como indiferentes, ou seja, não eram boas nem más em si mesmas. A justiça era um dos pilares do entendimento de poder de Marco Aurélio. Ele acreditava que o verdadeiro poder só poderia ser exercido quando se agia com justiça, respeitando os direitos e a dignidade de todos. A justiça, para ele, era o critério pelo qual todas as ações e decisões de um líder deveriam ser julgadas. Apesar de sua posição elevada, Marco Aurélio praticava a humildade e aconselhava o mesmo a outros. Ele reconhecia que, apesar de seu status como imperador, ele era apenas um ser humano entre muitos. Essa humildade o ajudava a não se deixar corromper pelo poder e a manter um senso de proporção e perspectiva. O poder interior, para Marco Aurélio, era também a resiliência frente às adversidades. Ele acreditava que o verdadeiro poder se manifestava na capacidade de manter a calma e a estabilidade diante de desafios e crises. Essa força interior era cultivada através da prática constante dos princípios estoicos. Marco Aurélio enfatizava a importância de uma consciência limpa e de uma vida consistente com os próprios princípios. Para ele, o poder genuíno vinha de viver
de acordo com as próprias convicções e de agir de maneira consistente, sem se desviar por influências externas ou pressões passageiras. O legado de Marco Aurélio, no que diz respeito ao poder, é duplo, filosófico e prático. Filosoficamente, ele ofereceu uma visão do poder centrada na virtude e no autodomínio. Praticamente, ele tentou governar de acordo com esses princípios, deixando um exemplo de liderança ética e compassiva. Sua visão do poder, como algo mais profundo e significativo do que a mera autoridade política, continua a inspirar até hoje. Assim, a definição de poder, segundo Marco Aurélio, é rica e complexa, indo além das concepções tradicionais de domínio e controle. Para ele, o poder verdadeiro reside na capacidade de governar a si mesmo, de agir com justiça e de servir ao bem comum. Tudo enquanto se mantém desapegado e humilde. Essas ideias, profundamente enraizadas no estoicismo, oferecem uma visão atemporal e profundamente ética do poder,